aí sobre o que ela faz, onde ela direciona. Hoje vamos falar sobre nota de manutenção e uma nota de manutenção. Explicando basicamente uma nota de manutenção que seria, por exemplo, o operador está fazendo a rotina na área e ele verifica algum vazamento de algum equipamento, alguma bomba, e ele precisa passar isso para o setor de manutenção. Em algumas empresas, isso ocorre por e-mail também, mas na maioria delas ocorre abrindo uma nota de manutenção, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Ele abre uma notificação de uma necessidade de manutenção naquele equipamento. E o setor de manutenção, a partir daquela notificação, ele começa as tratativas, seria o planejador. Ele verifica aquela notificação aberta, ele vai na área fazer o planejamento de como deve ocorrer a manutenção, ele faz aquela nota de manutenção, virar uma ordem de manutenção, que para a execução está partindo para a execução em si, para fazer a manutenção do equipamento, e isso tudo ah, ajuda também no planejamento. O planejamento em si não começa com a ordem de manutenção ou com o planejador apenas na área. O planejamento começa pela nota de manutenção. Existe a nota de manutenção, faz com que o planejador verifique aquele problema na área, no local, faça todas as verificações do que é necessário, se vai precisar de um apoio, de um ganho, por exemplo, um apoio de máquina, algo parecido, e faça a abertura da ordem de manutenção. A partir daí, de fazer o planejamento dele, seja semanal, ou próximo mês, ou uma imediata, dependendo da criticidade, e o pessoal da execução trabalha em cima dessa ordem de manutenção. Então, a gente vai falar de nota de manutenção, vamos abrir uma nota de manutenção, tá ok? Vou começar aqui. A transação é a IW21, tipo de nota. O que eu fiz aqui? Deixei mais ou menos pronto aqui, uma cola. Vocês podem ver também o que acontece. Na empresa, você vai ter o número do equipamento, o tag do equipamento, e muito provavelmente os dados necessários vão vir automaticamente. Aqui, como a gente está começando do zero, deixei uma colinha aí, até para no vídeo ficar mais fácil aí visualizar da onde vem aquele dado, o que significa aquele dado que a gente está colocando para criar a nota de manutenção. Tá, ok? Tipo de nota. No caso, vai ser uma solicitação de manutenção. Podemos dar Enter ou vir aqui em continuar. Aqui vai ser o descritivo básico do equipamento em si. No nosso caso aqui, aqui ó, bomba de circulação de água e refrigeração. Beleza? Local de instalação. Ou a gente procuraria pelo Match Code, tendo o número do equipamento, mas para não ficar um vídeo tão extenso, a gente não se prender tanto assim num detalhe que pode acabar atrapalhando um pouco o entendimento agora, eu vou pegar essa colinha que eu fiz aqui, local de instalação. Mais para frente a gente vai falar sobre o local de instalação, aí eu explico melhor como pesquisar um local de instalação. Senão a gente vai acabar misturando muitas informações aqui e vai acabar atrapalhando. Local de instalação, você vê que é um dado grande, dá Enter. Você vê que já puxa algumas coisas, ó. Que é a bomba de circulação de água de refrigeração 01, a inscrição já puxou. Eu comentei que na empresa já tem, e também tem. Tá vendo que aqui embaixo, ó, vou fazer de novo, pra vocês perceberem a diferença. São
Percebe que aqui, em responsabilidades, não tem nada preenchido, nem conjunto, nada. Pelo local de instalação, o SAP ele já puxa essas informações. Qual que é o grupo de planejamento, qual que é o centro de trabalho principal, que é mecânica, qual que é a descrição, a bomba 01, o resto nós vamos preenchendo. Aqui, qual que é o número do equipamento, que chama de tag. Diz aqui qual que é o objeto técnico, a bomba de circulação, o início, o fim, conjunto. Alguns dados aqui, não, como é uma nota de manutenção, não é necessário preencher tudo, tá ok? É mais para a parte de planejamento, a parte da manutenção está tratando aquele problema, é o início do tratamento. A avaria, o dia que seria a avaria, tá, o dia de hoje, o horário, seria qual horário foi visto a avaria. Isso é para ter um controle de há quanto tempo aquela notificação está em aberto, dependendo da criticidade, ela pode ficar um tempo aberto. E dentro da sua carteira de ordem de notas, você saber qual que é a mais antiga, você está iniciando o seu planejamento a partir daquelas. Dados de localização. Esses dados de localização já vieram preenchidos quando a gente preencheu lá o local de instalação. Dentro do local de instalação, eu vou explicar um pouco mais para frente, ele já tem essas informações. Então, quando você preenche o local de instalação, ele já meio que preenche automaticamente aqui, que muito provavelmente na empresa também vai ter. Quando você preenche o local de instalação, esses dados de, por exemplo, a empresa, qual que é a divisão, qual que é o centro de manutenção, a localização, a área, isso tudo tá já dentro do local de instalação. Uma vez preenchido o local de instalação, esses dados vêm automaticamente. Quando eu digo que depende da criticidade, por exemplo, do planejamento, é esse aqui, ó. É esse código ABC. Tá vendo aqui, ó? Ele tá o A, condição, parada, produção, produtividade. Esse é o mais crítico que tem. Esse é o que nós temos que atuar primeiro. Parada reduzida, você reduz a carga de produção. Sem função em produção, ou seja, existe aquele equipamento, mas ele não está atuando naquele momento. Ele é um reserva que atua esporadicamente, atelada. Então, assim, não é tão crítico. Mas o ar é o mais crítico e esse, ele meio que é o topo das tratativas de manutenção. Em síntese de datas, essas são as datas de abertura, e tem medidas e atividades, não há necessidade da gente estar preenchendo agora. Centro de custo seria importante. Se vocês tiverem, não tem problema nenhum preencher. Centro de custo, ele, na verdade, ele vai estar mais sendo mais importante na ordem de manutenção. Ele vai direcionar todos os custos daquela ordem, de material, de HH, para que para os centros certo. Na notificação, não faz tanta diferença. Aqui a gente só está notificando para que a área de manutenção atue mais para frente. Então, basicamente, se vê que são poucas coisas aqui, ó, você colocar um descritivo melhor. Orçamento, selo da bomba. Vou escrever mais itens, coisas que o pessoal tenha visto, ou você tenha visto no local e quer colocar toda a descrição. A gente colocaria por em processamento. O que é por em processamento? Ela vai ficar disponível
pessoal de planejamento, no caso, está tratando essa nota. A nota tem que ter uma tratativa. Tem que tratar a nota. Ele vai pegar esses dados, vai no local, avaliar, vai fazer uma listagem de todo o planejamento para a execução, como deve ser feita a execução, se é uma remoção, se vai fazer no local, se vai precisar de um andaime para fazer fechar uma válvula, ou um pau de carga, por exemplo, andando de pau de carga, você vai colocar uma talha para fazer, para içar partes do equipamento, ou não, vai precisar de um apoio de máquina, porque é um equipamento pesado, então você coloca lá o apoio de máquina para estar içando, isso tudo é parte do planejamento. A gente não pode colocar essa aqui de encerrar. Você vai estar encerrando a notificação. Ela não vai ter atuação nenhuma, ela não vai aparecer na carteira porque ela vai estar encerrada, como se ela tivesse sido executada já. Você vê que depois em processamento, ele já aparece aqui, ó. Quem preencheu? Esse aqui, no caso, é meu usuário. Quem foi que abriu essa notificação? Aí agora, vamos gravar. Aí aqui embaixo aparece qual o número da nota de manutenção. Ok? Como é que a gente faz para verificar essa nota de manutenção? Uma outra transação, é a IW22. Lembrando, 21 criou, na IW22 a gente altera caso necessário. Se fazer alguma alteração, ela já puxa, como foi a última execução do SAP, ela já puxa o número. Ah, mas eu quero mudar o local de instalação, não é o equipamento certo, não é essa bomba. Aí você vem aqui e altera. A localização não é para esse centro de manutenção. Ela não está com uma condição de parada de produção, ela pode continuar como uma reserva, por exemplo. Você pode estar com um tempo para fazer essa manutenção. Mudou, fez qualquer alteração, gravar. Mas eu quero só verificar. 23. 21 cria. 22 modifica. Você pode fazer modificações. E a 23 é só visualização. Só exibição. Você vai ver que ele vem, ó, em azul. Azul. Você não consegue mudar nada. Só visualizar. Beleza? Deixa eu fechar. Falamos aí sobre nota de manutenção. Pessoal, se tiver alguma dúvida, tem aí coloco o LinkedIn, eu coloco o endereço do YouTube, inclusive do canal. Quem puder estar dando uma força aí, se inscrevendo aí, dando o famoso joinha, vai ajudar bastante aí a divulgar o trabalho, tá ok? E qualquer dúvida tem aí no descritivo, tem um contato meu, pode chamar, pode colocar lá uma dúvida que eu vou, se eu puder ajudar, tá ajudando, tá ok? Valeu, obrigado, hein?